Hoje foi apresentado o novo diretor técnico do Vasco, né? Primeiro na rede X, o antigo Twitter, Felipe Loureiro é o novo diretor técnico do Vasco, e também no site oficial do clube foi feita a divulgação de um profissional que jogou no Vasco, brilhou no Vasco, é o jogador que conquistou o maior número de títulos com a camisa do Vasco e que, como diretor técnico, apenas esteve na Ponte Preta de Campinas. Foi aonde ele passou como diretor técnico. O Felipe já está no CT trabalhando desde segunda-feira, na reapresentação. Ele foi praticamente anunciado naquela matéria divulgada pelo Bruno Braz na UOL, e terça-feira já o Pedrinho anuncia em rede social, e hoje foi feito esse anúncio, mas ele já está. Ontem eu dei essa informação de que ele está muito ligado ao Léo Matos, são amigos, jogam futebol, aquela coisa toda. Esse é o doutor Gustavo Caldeira, que é o diretor-geral do DESP, do Departamento de Saúde e Performance. Resenha muito boa, o papo muito bom, né? Porque o Felipe é um cara que entende de bola, mas entende de Vasco também. Então tem uma resenha muito boa. E todas as pessoas com as quais eu falei me disseram que a presença do Felipe, sabe, tá dando uma luz, assim, é uma boa presença. É um cara grande, sabe, que chega, assim, respaldado pelo que ele fez pelo Vasco. É como se o Vasco estivesse ali dentro do CT do Vasco, né? É a presença física de alguém importante na história do Vasco. Diferente até um pouquinho da personalidade do Felipe, me falaram alguns, tá falante, entrosado, sabe, buscando ajudar no dia a dia, querendo entender os processos, sempre ali em todos os departamentos, motivado, tá muito motivado o Felipe, tá muito afim de mostrar serviço. Agora, idolatria à parte, vontade de vencer, vontade de atuar, tem uma diferença para a prática, para o atuar, né? E eu fui buscar 3 depoimentos que acho importantes, porque um é sobre o trabalho dele na Ponte Preta. Eu fui ouvir o jornalista Lucas Rossafa, que cobre os clubes de Campinas, porque é uma passagem emblemática do Felipe, foi rápida, mas de alguma forma tem alguns pontos que são destacados nesse depoimento que eu vou colocar do Lucas Rossafa agora, que foram impeditivos de um bom desempenho dele. E a gente vai trazer esses detalhes já já. Vamos ouvir então o Lucas Rossafa, que vai falar do primeiro trabalho dele. Em 2019, Felipe debutou como coordenador técnico na Ponte Preta de Campinas. Fala, Rossafa! Fala, Flávio, um abraço a você, a toda a nação vascaína ligada no Atenção Vascaínos. A passagem de Felipe Loureiro pela Ponte Preta não foi tanto significativa. Afinal de contas, em 2019, pouco mais de um ano depois do rebaixamento da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, Felipe encontrou nos bastidores do Moisés Lucarelli muita agitação e muita turbulência, sobretudo no aspecto político. Prova disso é que naquele ano, o ex-presidente José Armando Abdala Júnior solicitou o desligamento para a entrada do vice, Sebastião Arcanjo, que ficou no cargo até o final de 2021. Nesse período, a Ponte Preta fez um campeonato paulista estável, venceu o Guarani no derby pelo placar de 3-0 dentro do Moisés Lucarelli e fez um primeiro turno de Série B do Campeonato Brasileiro de forma bem satisfatória. Felipe chegou como coordenador, mas na prática atuava como um elo entre diretoria, comissão técnica e elenco, com aquele trabalho importante nos bastidores. Um fato, entretanto, chamou a atenção. Felipe foi contra a demissão do ex-técnico Jorginho, que inclusive já dirigiu o Vasco da Gama. Jorginho conduziu a Ponte Preta na cabeça da Série B do Campeonato Brasileiro, sobretudo no primeiro turno, quando a Macaca brigava ali por uma das primeiras vagas no G4. Na época, o objetivo era, claro, a busca pelo acesso, que não acontece no majestoso desde 2014, a elite nacional. Jorginho foi demitido pelo ex-presidente José Armando Abdala, Felipe se posicionou contra e veio Gilson Kleina.
A troca no comando na virada de turno iniciou essa derrocada da Ponte Preta, que despencou pela tabela com Gilson Kleina e finalizou a temporada no meio da classificação, sem qualquer possibilidade de acesso. O ponto comemorado no Majestoso foi o fato de não ter perdido nenhum derby, porque arrancou um empate contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa no retorno pelo placar de 0-0. Foi uma passagem discreta do Felipe, ele se posicionou contra essa mudança, que na prática ele estava certo. Felipe foi desligado posteriormente, no fim da temporada, não deixou muitas saudades e o cargo no ano de 2020, marcado pela pandemia, acabou não sendo ocupado por nenhum outro profissional, numa mudança aí decidida pelo Sebastião Arcanjo, que assumiu a presidência em meio ao caos político na Ponte Preta. Basicamente, foi essa passagem de Felipe Loureiro, sem muito destaque, sem grandes contratações, mas um trabalho nos bastidores de relacionamento e também de networking. Um abraço a todos. Bom, deu para perceber. Na Ponte Preta ele chega ainda inexperiente no cargo, mas de um clube em ebulição, o presidente sai, entra o vice, Jorginho é demitido, ele reclama, e ainda há um outro fator que o Rossafa me passou, que nesse meio tempo, o Thales, centroavante, falecido Thales, estava na Ponte Preta, vai ao Rio, e nessa época ele morre num acidente de moto. Isso também mexeu demais ali com os bastidores, né? Trouxe um problema sério de gestão dentro da Ponte Preta. Então, todos esses fatores, de alguma forma, segundo o jornalista Lucas Rossafa, atrapalhariam qualquer um. Quer dizer, o Felipe chegou, parece aquela série antiga, os mais antigos vão lembrar, chamada Túnel do Tempo. Os caras entravam no túnel e quando saíam, eles só chegavam na hora que a bomba atômica explodia, na guerra, na hora que Napoleão invadiu tal terra, é sempre na hora ruim. Então o Felipe desceu na Ponte Preta durante a pandemia, pré-pandemia, com problemas, né? Então teve muita dificuldade de trabalho. Ele segue na carreira como treinador. E seu último trabalho como treinador foi esse ano, no Volta Redonda. Ele foi treinador no Volta Redonda e não durou muito. E eu vou trazer o depoimento do Zada, ex-jogador inclusive do Vasco, que é diretor executivo do Volta Redonda. E fiz questão de perguntar ao Zada se ele se sentia constrangido de falar sobre o que achava de Felipe como diretor técnico do Vasco da Gama. E ele disse não, de forma alguma. E o Zada fala sobre o que espera do ex-treinador Felipe, agora como diretor técnico, e se acha que vai dar certo no Vasco, hein, Zada? Em relação ao Felipe como um diretor técnico, né? Acho que essa é a função que eu vi. Acho que, primeiramente, ele é um cara que tem uma história gigantesca dentro da instituição. Vai agregar, conhece, tem um respaldo, tem o respeito da torcida, dos torcedores. Vai estar ali, me parece, em dobradinha com o Pedro, que vai ser ali um cara que me parece ser muito generoso em relação a trabalho, a trocas, e, enfim, eu acho que ele tem tudo para crescer também numa função como essa. Tem um perfil que eu acho que combina bastante nessa função, porque é um cara que é amigo, que é parceiro, que vai saber cobrar também e vai fazer com que o dia a dia fique mais leve, mas sem deixar de ter uma cobrança. Então eu vejo com bons olhos essa contratação e torço particularmente muito para que tudo se encaixe e que dê certo aí nessa nova etapa no Vasco. E o último depoimento que eu trago, Marquinhos, para depois a sua análise, é do único diretor técnico que o Vasco teve no período SAF, Abel Braga. Abel veio muito por conta da referência de Maurício Barbieri, com quem teve uma relação muito boa, e antes dizia, o Vasco está contratando um treinador que foi o que me deu mais trabalho na época que eu era treinador do Fluminense, inclusive, e Abel admirava muito o Barbieri, veio por conta disso, mas acabou, né, não ficando com tanto espaço como poderia. Um problema de saúde acabou afastando, a vinda de Ramon Dias esfriou um pouco, e o Abel Braga, eu procurei ele hoje para falar sobre o substituto dele. Inclusive, Felipe foi atleta do Abel Braga também. E eu perguntei ao Abel, o que ele achou
qual é a função que o Felipe vai fazer, o que ele vai pegar no Vasco como diretor técnico a partir de agora, quais são as grandes dificuldades que ele vai ter. Mas o Abel começa falando sobre a escolha e se realmente o Felipe pode se dar bem nesse cargo, hein, Abelão? Olha, eu acho que a escolha do Pedrinho foi muito, muito boa, porque nesse momento nada melhor que um atleta que tem o coração vascaíno, que entende perfeitamente o tamanho e o valor da torcida do Vasco, que entende de parte técnica e tática, porque foi atleta e treinador. E com certeza eu sei que ele vai ser de uma mais-valia muito grande, muito grande. Cara que nesse momento, né, meio turbulento por causa do resultado, só o resultado, né, porque o jogo tem 90 minutos e até o gol do Flamengo as coisas estavam correndo muitíssimo bem. Mas não importa, o resultado foi totalmente adverso. Então se criou muita polêmica, bom, e muito difícil para um treinador que está chegando. E tenho certeza que o Felipe tem todas essas características para ajudá-lo, se colocar bem, né, que eu acho que é a função entre os jogadores, o grupo de jogadores e o treinador, a comissão técnica. Ainda mais ele, com esse conhecimento que ele tem do clube. Foi contratado num momento difícil, mas que com certeza vai ser superado. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque a escolha foi boa, foi ótima, mas a pessoa que foi escolhida é excepcional. O conhecimento dele sobre campo, sobre futebol, sobre parte mental é muito grande. E nesse momento, ele vai ser fundamental para o treinador. Que eu passei 6 anos e meio em Portugal. Então, todos os amigos que eu tenho contato até hoje, todo mundo fala que ele é muito bom, entendeu? E vai correr bem, vai dar certo. Ei, psiu. E aí, gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência.